Oi, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, mais uma vez, eu vou resolver exercícios de conteúdos das seções 3.4, 3.5 e 3.6. No primeiro exercício que eu quero resolver, nós sabemos que y é igual a seno da tangente da raiz quadrada do cosseno de π vezes x. E nós queremos determinar y'. Para vocês fixarem bem a regra da cadeia, eu vou resolver este exercício ao longo da aula. Primeiramente, lembre, derivada do seno de alguma coisa é cosseno da coisa vezes a derivada da coisa. Então, a derivada do seno da tangente da raiz quadrada do cosseno de π vezes x vai ser cosseno, copio tudo, tangente da raiz quadrada do cosseno de π vezes x, vezes a derivada da função de dentro, ou seja, derivada da tangente da raiz quadrada de cosseno de π vezes x, que eu vou determinar daqui a pouco. Agora, no exercício 5, nós sabemos que hx é igual a ln de x mais raiz quadrada de x ao cubo mais 1 e pede-se para determinar a galinha de x. Lembre, a derivada do ln de alguma coisa é 1 sobre a coisa vezes a derivada da coisa. Então, no nosso caso, nós vamos ter que a galinha de x é igual a 1 sobre x mais raiz quadrada de x ao cubo mais 1 vezes a derivada de x mais raiz quadrada de x ao cubo mais 1. Então, nós ficamos com a galinha de x igual a 1 sobre x mais raiz quadrada de x ao cubo mais 1 vezes a derivada de x é 1, aí fica mais. Qual a derivada de raiz quadrada de x ao cubo mais 1? Nós sabemos que a derivada de raiz quadrada de alguém é 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada desse alguém, vezes a derivada do alguém. Então, nós vamos ficar com 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada de x ao cubo mais 1, vezes a derivada da função de dentro, né? Derivada de x ao cubo mais 1. A derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado e a derivada de 1 é 0. Então, nós ficamos com 3x quadrado. Finalmente, aplicando a propriedade distributiva, nós vamos ter que a galinha de x é igual a 1 sobre x mais raiz quadrada de x ao cubo mais 1, porque eu multipliquei por 1, deu ele mesmo, mais 1 vezes 1 dá 1, vezes 3x ao quadrado deu 3x ao quadrado, e no denominador nós ficamos com x mais raiz quadrada de x ao cubo mais 1, não esqueçam de colocar parênteses, para vocês não errarem a conta, vezes 2, vezes raiz quadrada de x ao cubo mais 1. Aqui, se vocês quiserem, vocês podem aplicar a propriedade distributiva e nós ficaríamos com 2x vezes raiz quadrada de x ao cubo mais 1, mais 2 vezes x ao cubo mais 1, entre parênteses. Aí vocês podem efetuar os cálculos, tirarem o MMC para poder somar essas duas frações e chegar numa resposta mais simplificada que essa, né? Segunda parte do exercício 5, foi dado que y é igual a raiz quadrada de x quadrado mais 1 sobre x à sexta mais 1 e pede-se para usar a técnica de derivação logarítmica para determinar a derivada de y em relação a x, que aqui eu estou denotando por dy sobre dx. No primeiro passo desse processo, nós vamos aplicar ln em ambos os membros da equação. Então, nós vamos ficar com ln de y igual a ln da raiz quadrada de x quadrado mais 1 sobre x à sexta mais 1. Lembrem, toda vez que vocês têm raiz quadrada de alguém, ela pode ser escrita como esse alguém elevado a meio. Então, nós ficamos com ln de x quadrado mais 1 sobre x à sexta mais 1 elevado a meio. Agora eu vou relembrar algumas propriedades de logaritmos. Toda vez que nós temos três números reais, x, y e n,
tais que x é positivo e y é positivo, o ln de x sobre y é igual a ln de x menos ln de y, e o ln de x elevado a n é igual a n vezes o ln de x. Usando essas propriedades, nós vamos ficar com ln de y igual a meio do ln de x² mais 1 sobre x à sexta mais 1, que é igual a meio do ln de x² mais 1 menos o ln de x à sexta mais 1. Então, nós ficamos com ln de y igual a meio do ln de x² mais 1 menos o ln de x à sexta mais 1. Agora, no segundo passo do processo, nós vamos derivar em relação a x ambos os membros da equação. Então, nós vamos ficar com qual é a derivada de ln de alguma coisa. Lembra, é 1 sobre a coisa vezes a derivada da coisa. Então, nós ficamos com 1 sobre y vezes dy sobre dx, igual meio, qual a derivada do ln de x² mais 1? É 1 sobre x² mais 1 vezes a derivada de x² mais 1. Derivada de x² mais 1 é igual a 2x. Aí vai ficar menos qual a derivada do ln de x à sexta mais 1 em relação a x. Fica 1 sobre x à sexta mais 1 vezes a derivada de x à sexta mais 1, que é 6x à quinta. Agora, usando a propriedade distributiva, nós ficamos com 1 sobre y vezes dy sobre dx igual. Como aqui na primeira parte aparece um 2 multiplicando no numerador e também no denominador, nós podemos cancelar 2, no numerador e no denominador, nós ficamos com x sobre x² mais 1 menos. Como na segunda parte o numerador é um múltiplo de 2 e o denominador também é um múltiplo de 2, nós podemos simplificar. 6 dividido por 2 dá 3, Então, nós ficamos com 3x à quinta sobre x à sexta mais 1. Finalmente, no último passo do processo, nós vamos isolar dy sobre dx. Como o y está dividindo no primeiro membro, eu vou passá-lo para o segundo membro, só que agora multiplicando. Então, nós vamos ficar com dy sobre dx igual y vezes o que nós já tínhamos. Só que nós sabemos que o y é raiz quadrada de x² mais 1 sobre x à sexta mais 1. Então, nós ficamos com o y, que é raiz quadrada de x² mais 1 sobre x à sexta mais 1 vezes x sobre x² mais 1 menos 3x à quinta sobre x à sexta mais 1. Agora, voltando para a nossa questão inicial, que pedia para determinar a derivada do seno da tangente da raiz quadrada do cosseno de π vezes x. Nós sabíamos que era cosseno da tangente de raiz quadrada do cosseno de π vezes x vezes a derivada da função de dentro, ou seja, derivada de tangente da raiz quadrada do cosseno de π vezes x. Lembre, derivada da tangente de alguém é secante ao quadrado deste alguém vezes a derivada do alguém. Então, vai ficar secante ao quadrado da raiz quadrada do cosseno de π vezes x vezes a derivada de raiz quadrada do cosseno de π vezes x. Na segunda parte da questão 3, foi dado que y é igual a seno de 3x e foi pedido para determinar a 71ª derivada de y. Eu comecei escrevendo alguns lembretes. A derivada do seno de alguma coisa é cosseno desta coisa vezes a derivada da coisa. E a derivada do cosseno de alguma coisa é menos seno desta coisa vezes a derivada da coisa. Então, olha lá. Se y é igual a seno de 3x, qual é a primeira derivada de y? Vai ser
cosseno de 3x vezes a derivada de 3x, ou seja, cosseno de 3x vezes 3, que é o mesmo que cosseno de 3x vezes 3 elevado a 1. Qual vai ser a segunda derivada de y? Nós copiamos o 3 elevado a 1 e multiplicamos por a derivada de cosseno de 3x, que é menos seno de 3x vezes a derivada de 3x, ou seja, menos seno de 3x vezes 3. Então, nós ficamos com menos seno de 3x vezes 3, que é menos seno de 3x vezes 3 ao quadrado. Agora, qual que é a terceira derivada de y? Ou seja, derivada de menos seno de 3x vezes 3 ao quadrado. Nós copiamos menos 3 ao quadrado e multiplicamos pela derivada de seno de 3x, que é cosseno de 3x vezes a derivada de 3x, ou seja, cosseno de 3x vezes 3. Então, nós ficamos com menos 3 ao quadrado vezes 3, que é 3 ao cubo, vezes cosseno de 3x. Agora, qual que é a quarta derivada de y? Ou seja, qual que é a derivada de menos cosseno de 3x vezes 3 ao cubo? Nós copiamos o menos 3 ao cubo e multiplicamos pela derivada de cosseno de 3x, que é menos seno de 3x vezes a derivada de 3x, ou seja, menos seno de 3x vezes 3. Então, nós vamos ficar com menos mais, 3 ao cubo vezes 3, que é 3 elevado à quarta, e aí multiplicado por seno de 3x. Vejam que aqui na quarta derivada voltou a aparecer seno de 3x, que nós já calculamos cada uma das derivadas dele, né? Então vejam só, na primeira derivada apareceu 3 elevado a 1 multiplicando. Na segunda derivada, 3 elevado a 2. Na terceira, 3 elevado a 3. Na quarta, 3 elevado a quarta. E assim por diante vai se repetir esse processo, tá? Então, na quinta derivada, vai aparecer multiplicando 3 elevado a quinta. Na sexta, 3 elevado a sexta. Na sétima, 3 elevado a sétima. Na oitava, 3 elevado a oitava. E na 71ª derivada de y, vai aparecer multiplicando 3 elevado a 71. Agora, nós sabemos que a primeira derivada começa com cosseno de 3x, assim como a quinta derivada. E o que tem em comum o 1 e o 5? 1 e 5, quando divididos por 4, tem resto 1. Na segunda derivada e na sexta derivada, aparece menos seno de 3x multiplicando. E 2 e 6, quando divididos por 4, tem resto 2. Na terceira derivada e na sétima derivada, aparece menos cosseno de 3x multiplicando. E 3 e 7 possuem resto 3 quando são divididos por 4. E na quarta e na oitava derivada, aparece seno de 3x multiplicando. 4 e 8, quando são divididos por 4, tem resto 0. Se vocês dividirem 71 por 4, vai dar 17. Aí nós sabemos 17 vezes 4 é 68. Para 71, faltam 3. O resto vai ser 3. Tá? Então, neste caso, a 71ª derivada vai ter um comportamento parecido com o da terceira derivada, ou seja, ela vai começar com menos cosseno de 3x. E nós vamos ter que a 71ª derivada, que eu estou denotando por y, elevado a 71, entre parênteses, em algarismos romanos, é igual a menos cosseno de 3x vezes 3 elevado a 71. Na segunda parte da questão 3, nós temos uma função h, que é derivável,
e que satisfaz hx mais x vezes o cosseno de hx igual a x ao quadrado. E pede-se para determinar a galinha de zero. Como que eu resolvi este exercício? Primeiramente, eu derivei em relação a x ambos os membros da equação. Então, nós ficamos com derivada de hx mais qual a derivada de x vezes o cosseno de hx. Como nós temos um produto, eu vou usar a regra do produto. Lembra? Derivada da primeira, então derivada de x vezes a segunda, vezes cosseno de hx, mais a primeira, x, vezes a derivada da segunda, derivada do cosseno de hx, igual a derivada de x ao quadrado. Agora, h de x' é o mesmo que a galinha de x, aí fica mais. A derivada de x em relação a x é 1, aí ficou vezes cosseno de hx mais x vezes. Qual a derivada do cosseno de hx? Lembra, é menos seno do hx vezes a derivada do hx. Então, nós ficamos com menos seno de hx vezes a galinha de x, igual, qual a derivada em relação a x de x ao quadrado? É 2x. Agora, como pede-se para determinar a galinha de zero, eu substituí o x por zero. Então, nós ficamos com a galinha de zero mais 1 vezes cosseno de h de zero mais 0 vezes menos seno de h de zero vezes a galinha de zero igual a 2 vezes 0. Como nós sabemos que 0 vezes menos seno do h de zero vezes a galinha de zero é igual a 0, e que 2 vezes 0 é igual a 0, nós ficamos com a galinha de zero mais cosseno do h de zero igual a 0. Agora, para acabar a resolução do exercício, nós precisamos determinar h de zero. Tá? Substituindo na equação original o x por 0, nós temos que h de zero mais 0 vezes o cosseno de h de zero é igual a 0 ao quadrado. Como 0 vezes o cosseno do h de zero é 0 e 0 ao quadrado é 0, nós vamos ter que h de zero é igual a 0. Então, nós ficamos com a galinha de 0 mais cosseno de 0 igual a 0. Como o cosseno de 0 é 1, nós vamos ter que a galinha de 0 mais 1 é igual a 0. Ou seja, a galinha de 0 é igual a menos 1. Agora, voltando mais uma vez para o nosso primeiro exercício, onde nós queríamos calcular a derivada do seno da tangente da raiz quadrada do cosseno de π vezes x, que nós já sabíamos que era cosseno da tangente da raiz quadrada do cosseno de π vezes x, vezes a secante ao quadrado da raiz quadrada do cosseno de π vezes x, vezes a derivada da raiz quadrada do cosseno de π vezes x. Lembre, derivada da raiz quadrada de alguém é 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada desse alguém vezes a derivada do alguém. Então, nós vamos ficar com 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada do cosseno de π vezes x vezes a derivada do cosseno de π vezes x. No primeiro item da questão 4, nós sabemos que y igual a fx é dada implicitamente pela equação x² vezes x mais 3y igual a y² vezes y menos x. E pede-se para encontrar a derivada de y em relação a x, que nós estamos denotando por dy sobre dx. Como aparece um produto de funções no primeiro membro da equação e também aparece um produto de funções no segundo membro da equação, eu vou usar a regra do produto para calcular as respectivas derivadas. Então, olha lá, derivada da primeira em relação a x, derivada de x² em relação a x é 2x, aí fica vezes a segunda, vezes x mais 3y, mais a primeira, x², vezes a derivada da segunda. Derivada de x em relação a x é 1,
Aí vai ficar mais 3 vezes a derivada de y em relação a x, igual derivada da primeira em relação a x. Qual a derivada de y à quarta em relação a x? Como y é uma função de x, nós precisamos usar a regra da cadeia para calcular esta derivada. Então, nós vamos ficar com 4y ao cubo vezes dy sobre dx. Não esqueçam de escrever a derivada de y em relação a x, senão vocês vão errar o exercício. Aí fica vezes a segunda, vezes y menos x, mais a primeira, y à quarta, vezes a derivada da segunda. Derivada de y em relação a x, menos a derivada de x em relação a x, que é 1. Usando a propriedade distributiva, nós ficamos com 2x vezes x, que é 2x ao quadrado, mais 2x vezes 3y, que é 6xy, mais x quadrado vezes 1, que é x ao quadrado, mais x quadrado vezes 3 vezes dy sobre dx, que é 3x ao quadrado, dy sobre dx, igual 4y ao cubo vezes y dá 4y à quarta, 4y ao cubo vezes menos x deu menos 4y ao cubo vezes x, tudo isso está sendo multiplicado por dy sobre dx, mais y à quarta vezes dy sobre dx, mais y à quarta vezes menos 1, que é menos y à quarta. Nos termos onde aparece dy sobre dx, eu mantive ou passei para o primeiro membro da equação, e onde não aparece dy sobre dx, eu mantive ou passei para o segundo membro da equação. Então, nós ficamos com 3x² dy sobre dx. Agora, 4y à quarta menos 4y ao cubo x vezes dy dx está no segundo membro da equação, passando para o primeiro membro, nós ficamos com menos 4y à quarta dy sobre dx, mais 4y ao cubo x dy sobre dx. E y à quarta dy sobre dx está no segundo membro, passando para o primeiro membro, nós ficamos com menos y à quarta dy sobre dx. Isso é igual a menos y à quarta, que já está no segundo membro, 2x ao quadrado. Passando para o segundo membro, ficou menos 2x ao quadrado, 6x vezes y. Passando para o segundo membro, ficou menos 6x vezes y. E x quadrado, passando para o segundo membro, ficou menos x ao quadrado. Então, nós vamos ter que dy sobre dx é igual a menos y à quarta, menos 2x², menos x² é menos 3x ao quadrado, menos 6x vezes y, tudo isso dividido por 3x ao quadrado, menos 4y à quarta, menos y à quarta é menos 5y à quarta, e mais 4y ao cubo x. Agora, retornando para a nossa primeira questão, onde nós precisamos calcular a derivada do seno, da tangente, da raiz quadrada do cosseno de π vezes x, nós já sabíamos que era cosseno da tangente da raiz quadrada do cosseno de π vezes x, vezes a secante ao quadrado da raiz quadrada do cosseno de π vezes x, vezes 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada do cosseno de π vezes x, vezes a derivada do cosseno de π vezes x, que vai ser menos seno de π vezes x, vezes a derivada de π vezes x. Na segunda parte da questão 4, nós sabemos que y igual a fx é dada implicitamente pela equação x ao cubo mais x vezes y mais x ao quadrado igual a 1 e pede-se para determinar a segunda derivada de y em relação a x, que eu estou denotando por d ao quadrado y sobre dx ao quadrado. Tomem cuidado, isso é apenas uma notação para dizer que eu quero calcular a segunda derivada de y em relação a x. Se vocês quisessem, vocês poderiam denotar por y duas linhas. Então, olha lá. Eu comecei derivando ambos os membros da equação em relação a x.
Então, nós vamos ficar com derivada de x ao cubo em relação a x é 3x ao quadrado mais qual é a derivada de x vezes y em relação a x. Como é um produto, eu vou usar a regra do produto. Então, vai ficar derivada da primeira em relação a x, derivada de x em relação a x é 1, vezes a segunda, vezes y, mais a primeira, x, vezes a derivada da segunda em relação a x, dy sobre dx, mais qual a derivada de x quadrado em relação a x? É 2x, igual qual a derivada de 1 em relação a x? Como 1 é uma constante, vai ser 0. Então, nós temos o quê? X vezes dy sobre dx é igual 3x quadrado mudou de membro, então ficou menos 3x ao quadrado. Y mudou de membro, então ficou menos y. E 2x mudou de membro, então ficou menos 2x. Como x está multiplicando, vai passar para o outro membro, dividindo. Então, nós vamos ficar com dy sobre dx igual a menos 3x ao quadrado, menos y, menos 2x dividido por x. Agora, eu vou calcular a segunda derivada de y em relação a x, ou seja, vou calcular a derivada deste quociente em relação a x. Como agora nós temos um quociente, eu vou usar a regra do quociente para calcular esta derivada. Então, nós vamos ficar com derivada da primeira. Qual é a derivada da primeira? Olha lá. Derivada de menos 3x ao quadrado. É menos 3 vezes 2 vezes x, ou seja, menos 6x. Menos a derivada de y em relação a x, menos a derivada de 2x, que é 2. Então, ficou menos 2. Vezes a segunda, menos a primeira, só copiei, menos 3x quadrado, menos y, menos 2x, vezes a derivada da segunda. Derivada de x em relação a x é 1. Tudo isso dividido pelo quadrado da segunda, que é x ao quadrado. Então, no numerador, nós ficamos com menos 6x vezes x, que é menos 6x ao quadrado, menos dy sobre dx vezes x. Nós já sabíamos que dy sobre dx era menos 3x quadrado, menos y, menos 2x sobre x. Se nós multiplicarmos isso por x, né, o x vai cancelar com x e menos com menos dá mais. Então, fica mais 3x ao quadrado, menos com menos dá mais, vai ficar mais y, menos com menos dá mais, vai ficar mais 2x. Aí depois, menos 2 vezes x vai ficar menos 2x, menos com menos vai ficar mais 3x ao quadrado, menos com menos vai ficar mais y e menos com menos vai ficar mais 2x. Tudo isso dividido por x ao quadrado. Agora eu posso cancelar 2x com menos 2x, posso cancelar 3x ao quadrado mais 3x ao quadrado menos 6x ao quadrado, e nossa resposta final vai ser y mais y, que é 2y, mais 2x, dividido por x ao quadrado. Na questão 2, nós sabemos que y é igual a 3x menos 2 elevado à quinta vezes x ao cubo mais x quadrado mais x elevado à quarta. E no primeiro item, nós queremos determinar y' sem usar a técnica de derivação logarítmica. Para isso, eu vou usar a regra do produto e a regra da cadeia. Então, nós ficamos com derivada da primeira, 5 vezes 3x menos 2 elevado à quarta, vezes a derivada de 3x menos 2, que é 3, aí vezes a segunda, x ao cubo mais x quadrado mais x elevado à quarta, mais a primeira, 3x menos 2 elevado à quinta, vezes a derivada da segunda, que é 4 vezes x ao cubo mais x quadrado mais x elevado ao cubo, vezes a derivada de x ao cubo mais x quadrado mais x, que é 3x quadrado mais 2x mais 1. No próximo passo, eu coloquei em evidência 3x menos 2 elevado à quarta, vezes x ao cubo mais x quadrado mais x elevado ao cubo. Então, para obter o primeiro somando, nós temos que multiplicar por 5 vezes 3, que é 15,
E como aqui nós temos x ao cubo mais x quadrado mais x elevado ao cubo, para chegar em x ao cubo mais x quadrado mais x elevado à quarta, nós temos que multiplicar por x ao cubo mais x quadrado mais x elevado a 1. Aí vai ficar mais o 4 que nós já temos. Nós temos 3x menos 2 elevado à quarta. Para chegar em 3x menos 2 elevado à quinta, nós multiplicamos por 3x menos 2. Como aqui aparece x ao cubo mais x ao quadrado mais x ao cubo, e no segundo somando também aparece x ao cubo mais x quadrado mais x ao cubo, então basta multiplicar por 3x quadrado mais 2x mais 1. Então, nossa resposta final vai ser 3x menos 2 elevado à quarta, vezes x ao cubo mais x quadrado mais x elevado ao cubo, vezes... Agora eu vou desenvolver essa soma. Então, nós vamos ficar com 15x ao cubo mais 15x quadrado mais 15x mais 4 vezes 3x é 12x. 12x vezes 3x ao quadrado deu 36x ao cubo. 12x vezes 2x dá 24x ao quadrado. E 12x vezes 1 dá 12x. Depois, 4 vezes menos 2 dá menos 8. Menos 8 vezes 3x quadrado deu menos 24x quadrado. Menos 8 vezes 2x deu menos 16x. E menos 8 vezes 1 deu menos 8. Eu posso cancelar 24x ao quadrado com menos 24x ao quadrado. E nós vamos ficar com 15x ao cubo mais 36x ao cubo é 51x ao cubo. Aí nós ficamos com 15x ao quadrado, depois 15x mais 12x, 27x, menos 16x, 11x. E finalmente, copiei o menos 8. Então, nossa resposta final é 3x menos 2 elevado à quarta, vezes x ao cubo mais x quadrado mais x elevado ao cubo, vezes 51x ao cubo mais 15x quadrado, mais 11x menos 8. Agora, no segundo item da questão 2, eu vou calcular y' usando a técnica de derivação logarítmica. No primeiro passo, eu apliquei ln em ambos os membros da equação. Então, nós ficamos com a ln de y igual a ln de 3x menos 2 elevado à quinta vezes x ao cubo mais x quadrado mais x elevado à quarta. Usando as propriedades de logaritmos, nós podemos escrever ln de 3x menos 2 elevado à quinta vezes x ao cubo mais x quadrado mais x elevado à quarta, como ln de 3x menos 2 elevado à quinta, mais ln de x ao cubo mais x quadrado mais x elevado à quarta, e também como 5 vezes o ln de 3x menos 2, mais 4 vezes o ln de x ao cubo mais x quadrado mais x. Então, nós temos que o ln de y é igual a 5 vezes o ln de 3x menos 2, mais 4 vezes o ln de x ao cubo mais x quadrado mais x. Derivando ambos os membros em relação a x, nós temos derivada do ln de y é 1 sobre y vezes y', aí ficou igual. Copio 5. Derivada do ln de 3x menos 2 é 1 sobre 3x menos 2 vezes a derivada de 3x menos 2, que é 3. Aí ficou mais 4 vezes. Derivada do ln de x ao cubo mais x quadrado mais x é 1 sobre x ao cubo mais x quadrado mais x vezes a derivada de x ao cubo mais x quadrado mais x, que é 3x quadrado mais 2x mais 1. Agora, como o y está dividindo no primeiro membro, eu vou passar para o segundo membro multiplicando. Então, nós vamos ficar com y' igual a y, que é 3x menos 2 elevado à quinta, vezes x ao cubo mais x quadrado mais x elevado à quarta, vezes 5 vezes 1 vezes 3, deu 15, fica sobre 3x menos 2, mais 4 vezes 1 dá 4, então ficou vezes 3x quadrado mais 2x mais 1, sobre x ao cubo mais x quadrado mais x. Agora eu apliquei a propriedade distributiva, 3x menos 2 à quinta dividido por 3x menos 2 dá 3x menos 2 à quarta. Copiei o x ao cubo mais x quadrado mais x elevado à quarta e ficou multiplicado por 15. Mais 3x menos 2 elevado à quinta, copiei,
x ao cubo mais x quadrado mais x elevado a quarta, dividido por x ao cubo mais x quadrado mais x, dá x ao cubo mais x quadrado mais x elevado ao cubo, ficou multiplicado por 4 vezes 3x quadrado mais 2x mais 1. No próximo passo, eu coloquei em evidência, novamente, 3x menos 2 elevado à quarta, vezes x ao cubo mais x quadrado mais x elevado ao cubo. Para eu obter o primeiro somando anterior, eu tenho que multiplicar por 15, e como x ao cubo mais x quadrado mais x está elevado ao cubo, eu vou ter que multiplicar por x ao cubo mais x quadrado mais x para obter x ao cubo mais x quadrado mais x elevado à quarta. Aí vai ficar mais 4. Como eu tenho 3x menos 2 elevado à quarta, para chegar em 3x menos 2 elevado à quinta, eu multipliquei por 3x menos 2. Finalmente, copiei, multiplicando por 3x quadrado mais 2x mais 1. Vejam que o resultado obtido é o mesmo que o anterior, tá? Então, este é igual a este, né? Então, calculando y' usando a técnica de derivação logarítmica, deu o mesmo resultado que calculando y' sem usar a técnica de derivação logarítmica. Finalmente, para acabar a resolução do nosso item B do exercício 1, que pedia para calcular y', se y é igual a seno da tangente da raiz quadrada do cosseno de πx, nós já sabíamos que era cosseno da tangente da raiz quadrada do cosseno de π vezes x, vezes a secante ao quadrado da raiz quadrada do cosseno de π vezes x, vezes 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada do cosseno de π vezes x, vezes menos seno de π vezes x, vezes a derivada de π vezes x, que é π. Ou seja, vai ser o que eu denotei por A, né? Vezes B, vezes C, vezes D, vezes E.